Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Bem? Fala aí, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo. Bom, galera, vamos lá, ó. Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem, legais, tranquilos de boa. E a gente vai, galera, hoje finalizar um pouquinho a África, né? Falar bem rapidinho sobre as regiões polares, principalmente sobre o Polo Norte, tá? Que é muito mais importante do que o Polo Sul, para a questão aqui. E partir já para as mudanças climáticas, que é o assunto mais importante desse final de ano, tá? Porque a última aula, galera, que a gente vai ter é para falar sobre grupos terroristas. Só que, na verdade, ao longo do ano, a gente meio que já falou sobre os grupos terroristas, tá? Então vai ser uma aula meio que de revisão, digamos assim. Eu vou colocar para vocês como se fosse uma espécie de... ir construindo com vocês, uma revisão mesmo. Uma espécie de tabelinha da localização, qual o objetivo e contra quem eles são, né? Pessoal, Hezbollah, localização, sul do Líbano, é contra quem? Israel. Al-Qaeda, localização, qual o objetivo? Contra quem que eles são? Então, eu vou fazer tipo, uma espécie de tabelinha com vocês para a gente ir relembrando aí, tá? O que a gente discutiu ao longo do ano. Beleza? Então, galera, é o seguinte, ó. Falando de África, a gente está falando um pouco sobre a economia da África, né? Eu falei para vocês sobre o setor primário, falei para vocês que é uma região com altíssima participação do PIB e da PEA, tá? Agora a gente está entrando, pessoal, no setor secundário e terciário da África. A verdade é que a África ela é muito dependente do setor estrangeiro. E isso, galera, fica bem nítido quando a gente observa a própria configuração do sistema de transportes da África. Se eu desenhar para vocês aqui, ó, uma África esquemática, né, como sempre, a África tem
Vai parecer que ela tá machucada assim, tá? Mas não tá. As rodovias, ferrovias africanas, elas são todas assim, ó. São todas ferrovias radiais. Ou seja, pessoal, que conectam o interior do continente africano com algum porto no litoral. Essa ferrovia radial, o que ela está revelando para a gente, galera? Ela está revelando uma alta dependência do mercado interno. Externo. Aliás, não querendo assim, claro, fazer nenhum tipo de comparação, mas já fazendo. Não fazer nenhum tipo de comparação, mas já fazendo. Qual país será, galera, que também tem, assim, ferrovias extremamente radiais, que só concentram o interior para o litoral, não conectam o mercado interno? É nós, Brasilzão, tá? Só que no Brasil ainda é um pouquinho melhor, tá? Aliás, galera, eu sei que nem faz parte da minha parte da matéria, mas quando a gente discute, galera, sistema de transporte do Brasil, o tipo de transporte que mais avançou nos últimos anos foram as ferrovias. Por incrível que pareça, é ótimo isso, né? O Brasil é muito carente em desenvolvimento de ferrovias e tal. O que mais avançou foi o modal ferroviário. Tá longe ainda de ser o quilômetro do céu, porque assim, as rodovias são péssimas para a nossa locomoção. É um dos gargalos econômicos, com toda certeza, tá? Mas é o que mais avançou. Na África, galera, é dificuldade, hein? Eles não conectam o mercado interno. O mercado interno africano é muito fraco, tá? Não tem... tem produções importantes, né? Tanto agrícolas quanto minerais, e é tudo voltado para a exportação. Então, você pega uma ferrovia, conecta a exploração mineral, exporta. Conecta a exploração mineral, exporta. E tudo tal. Então, tem essa dificuldade do mercado interno. Mesmo assim, tá? Mesmo assim, a gente tinha dificuldade de desenvolvimento de infraestrutura. Mesmo com essa dependência do mercado externo. Mas aí vieram eles, galera. Como sempre, eles. Os chineses. A China, hoje, é o país que mais investe na África. Aliás, essa é a realidade desde os anos 2000, tá? Vocês sabiam, né, galera? A gente já discutiu quando falou sobre China, que eles têm um negocinho, um plano econômico megalomaníaco chamado de a Nova Rota da Seda. Qual que é a ideia, pessoal, dessa Nova Rota da Seda? Eles vão desenvolver infraestrutura em outros países para angariar parcerias geopolíticas e parcerias econômicas. Então, mais ou menos, a ideia é o seguinte: a China, com toda a sua grana, com a necessidade que tem de fazer investimentos, ela constrói rodovias, ferrovias, portos, sistemas de exploração mineral, tudo para o país africano. E, em troca, o país africano fornece matéria-prima de graça ou mais barato para os chineses. Esse esquema da China fazer isso, galera, é bem parecido, com um imperialismo novo, um novo imperialismo, só que não um imperialismo político agora, né? E sim um imperialismo econômico, ou seja, a China vai lá, desenvolve tudo para eles e, em troca, eles fornecem matéria-prima mais barato. A parceria que a China tem, porque lembrando, né, a China, qual que é a principal forma de crescimento dos chineses? É produção industrial. E a China tem as maiores indústrias do mundo. A China tem bastante matéria-prima, sim. Só que a China carece de matéria-prima tanta, assim, de tanta matéria-prima, quanto a sua produção industrial. Então, falou em país que tem recurso mineral, opa, parceiro, tem petróleo, tem carvão, tem ferro, tem estanho, manganês, ouro, alumínio, a China tá dentro, tá? Se tiver como fazer uma parceria econômica e ganhar minério desses países, para que eles possam produzir e ganhar ainda mais dinheiro, os chineses estão dentro. Essa nova Rota da Seda, só para quem não se lembra, ela pretende, galera, investir cerca de 6 trilhões de dólares até 2049. Ou seja, de 1999 até 2049, olha o plano dos chineses. Em 50 anos, eles pretendem gastar em infraestrutura, não no seu país, mas no país dos outros, 6 trilhões de dólares.
Para efeito de comparação, isso é pouco menos, tá? Mas quase 5 vezes o PIB do Brasil. Quase 5 vezes o PIB do Brasil. Esses são chineses, tá? Esses são chineses. E por incrível que pareça, a gente já discutiu isso quando falou sobre China, né? A nova Rota da Seda, ela começou explorando regiões mais pobres, colocando na África, colocando na Ásia. Ano passado, antes do coronavírus, né, todo esse papo que aconteceu, a exploração estava saindo desses continentes mais pobres e estava indo para a Europa. Alemanha, Itália, França, são todos países que já concordaram em receber investimentos na nova Rota da Seda. Cara, de verdade, nesse momento, assim, receber investimentos, ainda mais para uma economia estagnada como a economia europeia, é importante. Não importa se é dólar, yuan, iene, real. Se bem que real tá mal, né? Acho que real eles não iam querer, não. Brincadeira, galera. Acho que até o real eles iam querer, tá? Aliás, vocês viram que o Brasil, nas projeções, vai sair das 10 maiores economias do mundo? Vamos ser ultrapassados aí, galera, por Rússia, Coreia do Sul, e vamos ficar na posição de 12º, muito possivelmente. Canadá, Rússia e Coreia do Sul possivelmente vão passar a gente. A gente vai ficar na 12ª economia mundial. Já fomos a 6ª, hein? Tá mal, hein, galera? O Brasil tá mal, tá mal. Tá mal. Tá mal. Mas, quando aprovarem todas as reformas, né? Aí sim o Brasil vai atingir a 3ª posição mundial, só ficando atrás de China e Estados Unidos. Quando aprovar a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo, quando privatizar as 4 grandes estatais que o Paulo Guedes prometeu, aí sim a gente vai se tornar a 3ª maior economia. E ali, ó, disputando com a China, tá? É brincadeira, tá, galera? Pelo amor de Deus. E perceba que esse tipo de notícia não dá para justificar pelo coronavírus, né? Porque todos os países também passaram pelo coronavírus, não é só o Brasil. Então, foi uma queda relativa que o Brasil vem apresentando. No ano passado, já tinha passado da 8ª para a 9ª economia mundial, e agora vamos cair da 9ª para a 12ª economia mundial, tá? Tá mal, tá mal. Então, essa relação que os chineses têm. Inclusive, galera, eu já comentei isso, mas acho importante reforçar, porque o vestibular geralmente cobra. A união que a China vem fazendo hoje com a África não é uma união só econômica, é inclusive uma união política. Inclusive, os BRICS, lembrando que BRICS, galera, Brasilzão, Rússia, Índia e China, não começou, e nunca foi, aliás, nem hoje é, um bloco econômico, tá? Lembra disso? Acho que eu já reforcei com vocês algumas boas vezes, tá? Bloco econômico é quando você tem, no mínimo, a livre circulação de mercadorias. Esse termo BRIC, ele surgiu porque uma agência de investimento norte-americana, chamada de Goldman Sachs, falou assim, gente, ó, se vocês investirem no Brasil, na Rússia, na Índia e na China, nesses que são considerados países baleia, grande território, grande quantidade de recursos naturais, tal, certeza de retorno para o século XXI. Certeza, tá? Segundo a agência de investimento, claro. Esses países gostaram dessas discussões. Pô, legal, hein? A gente realmente, ó, país do século XXI, começou a se reunir, tratar, fazer reuniões, desenvolveram um banco comum, como se fosse um FMI, né? Empresta dinheiro em troca de algumas sanções econômicas, em troca de algumas obrigações do país que recebeu os investimentos, mas nunca chegou a fazer uma parceria, algum bloco econômico. É mais um bloco, não sei, galera, um bloco político que tem um banco comum, tá? Mais ou menos essa ideia. E a China convidou a África do Sul para fazer parte do bloco, mesmo a África do Sul sendo muito diferente. A África do Sul é sim um país com muitos recursos minerais e tal, mas não é um país baleia, não é um país com grande população, não é um país com grande quantidade de recursos naturais, proporcional ao que o Brasil é, ao que a China é, ao que a Índia é, ao que a Rússia é bem diferente, tá? Bem diferente. Belezinha? Então, a parceria entre China e África, bem importante. A China hoje é o país que mais investe no continente africano. Alguma dúvida, galera, até aí? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, Samuel, é assim. Na verdade, Samuel, a gente está praticamente finalizando tudo de geografia geral. Quando começar a revisão, eu vou fazer a revisão, inclusive, dos temas de atualidades, tá? Eu vou dar as aulas para vocês dos temas que eu considero mais importantes aí de atualidades.
para a provinha de vocês. Galera, eu vou apagar, hein? Eu vou apagar. Alguém viu Roda Viva ontem? Quem não viu, galera, recomendo que veja, tá? Foi a Djamila Ribeiro. Uma das grandes intelectuais do nosso país. Foi bem legal, bem legal. Você não gosta dela, Gi? Porque você acha que, tipo, ela não é tão engajada, assim, nas... ela não é tão engajada nas questões... Ela é muito liberalzinha, assim? É isso? Para as questões sociais, é isso? Bom, enfim. Pegando a parte geopolítica da coisa. Ah, entendi. É verdade. Sei lá. Eu vi um comentário, eu vi uma vez que uma... Aliás, perguntaram isso para ela no Roda Viva, tá? Porque ela falou... Alguma moça... ela, tipo, compara, né, os negros que são mais claros com os negros que são mais escuros, falando que os negros mais claros não têm representatividade. Eu vi um papo assim que tava falando e ela meio que fugiu da resposta, viu, Gê? Não deu uma resposta muito convincente nessa parte, não, tá? Falando da geopolítica, galera. Geopoliticamente, a gente tem a África, hoje, é o continente com o maior número de conflitos no mundo. Continente com o maior número de conflitos no mundo. No mundo. Não, isso é mentira. É o Oriente Médio. Eu sempre vejo alguma guerrinha por lá e tal. É verdade. Você sempre vê alguma guerrinha por lá, por quê? Porque o Oriente Médio é importante economicamente e é o que aparece na mídia. Mas nós tivemos, por exemplo, você sabia que nós tivemos esse ano, né? Sim, Gi, é verdade, eu concordo também. Por mais que a gente tenha, pessoal, sim. Sabia que esse ano a gente teve um golpe militar no Mali? Você até saberia que a gente teve um golpe militar no Mali, se eu soubesse o que é o Mali, né? Enfim, o Mali, galera, é um país africano que teve um golpe militar esse ano. Esse ano. Vocês ficaram sabendo disso? Ficaram sabendo? Golpe militar no Mali? Muito possivelmente, galera, se soube, foi uma manchetezinha assim no jornal. Ah, Mali teve um golpe militar. E acabou, tá? Por quê, galera? Porque... Ah, aí sim, Bia. Aí sim. Por quê, galera? Porque não aparece na mídia, né? Esse tipo de coisa. Não aparece. Porque é pouco importante economicamente, tá? Sim, David. É pouco importante esse tipo de coisa. Não tem muita relevância economicamente falando. Eu sempre gosto de falar, galera, desse trecho desse filme, porque é um filme que eu considero sensacional, que é o Hotel Ruanda, tá? Acho muito bom o filme, que ele fala justamente sobre isso, né? Tem lá o Ult, né, que estava cuidando dos Tutsis, né, no seu hotel lá. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Isso aí, muito bom, Samuel. Então tava tendo, galera, uma guerra civil, né? E ele escondeu um monte de Tutsis ali no seu hotel para que eles não fossem mortos, perseguidos e tal. No final das contas, vem um cara da ONU e ele fala assim, não, ó, a gente vai salvar aqui porque vai chegar mais gente do exército e tal. Passa um dia, passa 2 dias, fala assim, mas o pessoal da ONU não vai chegar? Fala assim, olha, infelizmente, a gente ligou, tentou convencer, mas ninguém se mobilizou a mandar tropas para cá. Fala assim, poxa, mas as pessoas não veem no jornal o que está acontecendo aqui? Pô, uma guerra civil, a galera se matando na facada. Eles vêm, mas, em geral, isso passa no Jornal da Noite, com uma chamadinha de 5 segundos.
fala assim, nossa, que pena que está acontecendo lá. E depois as pessoas voltam a jantar como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos isso que acontece, galera, quando a gente fala de conflitos no continente africano. E era o que aconteceria também se fossem conflitos no Oriente Médio. A única diferença é que o Oriente Médio tem uma baita reserva de petróleo. Então, quando acontecem conflitos lá, isso interfere na política de preços do petróleo, que interfere na nossa vida. Então, a mídia costuma dar mais destaque para isso. Mas não é porque a gente tem algum tipo de compaixão pelos hebreus, pelos árabes, etc. E sim por questões de interesses, tá? Infelizmente, isso é verdade. Quando eu falo para vocês, galera, desses conflitos que acontecem no continente africano, eu diria para vocês que tem duas motivações principais. Aliás, galera, vocês falam aí, ó, cheguei nos 70 mil inscritos, eu queria muito ganhar aquela plaquinha do YouTube, sabe? De 100 mil inscritos, eu acho uma bonitinha. O YouTube, ele faz toda uma projeção, assim, né, de quando que você vai ganhar e tal. Diz aí que se continuar nesse ritmo, até maio do ano que vem os 100 mil inscritos, eu vou ganhar a plaquinha do YouTube, ó. Aí sim, David. As motivações, galera, eu diria para vocês que são duas principais. Deixa eu pegar um giz aqui. Aqui. Isso aí, Samuel. Mandou bem. As motivações são, primeiro, galera, a questão do chamado imperialismo europeu durante a famosíssimo Congresso de Berlim. Como assim, professor? Esse é um assunto que a gente já tratou ao longo do ano. Eu vou revisitar com vocês bem rapidinho, hein? Um punhalado histórico aí, ó. Nós tivemos, galera, no final do século XIX, a famosíssima Segunda Revolução Industrial. Acredito que pelo andar das aulas, né, vocês já devem ter passado por isso em história há um tempo até que relativamente considerável, né? Provavelmente em história geral, vocês devem já estar quase em história, tipo, nova ordem mundial já, né? Ou na Guerra Fria, finalzinho da Guerra Fria. Guerra Fria. E a professora... Finalzinho, entendi. A professora tá dando Guerra Fria, viu, galera? Só aqui no Vetora, porque geralmente o professor de geografia fala assim, olha, Guerra Fria fica com o professor de história, tá? E o professor de história fala, ó, Guerra Fria fica com o professor de geografia. Aí nunca fala direito de Guerra Fria. Eu falei de Guerra Fria com vocês no começo, e a professora também tá dando aí para vocês a Guerra Fria. A segunda revolução industrial, galera, ela foi super importante por quê? Porque ela aumentou bastante a necessidade de busca por matéria-prima e mercado consumidor, certo? Quando os europeus precisavam de matéria-prima e mercado consumidor, não tinha isso na Europa. Então eles queriam fazer exploração pelo mundo. Eles pensaram na América, na África e na Ásia. Na América, não podia também, né? Cara, América para os americanos, ou na Monroe. Os Estados Unidos fez todo um protecionismo para impedir que no final do século XIX os europeus dominassem aquela região. Era como se fosse o quintalzinho, dos americanos. Aliás, galera, até lembrei aqui dos Estados Unidos, né? Papelão aí que o Trump tá fazendo, vocês estão vendo? Não tá reconhecendo a vitória, falou que não vai fazer a transição, é o primeiro presidente desde 120 e poucos anos que não parabeniza o novo vencedor. Vai ser muito engraçado, galera, se ele não quiser sair da Casa Branca. Imaginou ele sendo expulso de lá pelos seguranças? Eu acho que é bem capaz dele dar esse papelão. Então, a segunda revolução industrial vai trazer como consequência, galera, uma tentativa de um chamado neocolonialismo ou imperialismo. Tanto na África quanto
na Ásia. Esse neocolonialismo, esse neoimperialismo na África e na Ásia dividiu os países de acordo com os interesses europeus. Cara, eu acho que isso fica bem nítido quando eu mostro para vocês, ó, o mapinha da África, tá? Vocês percebem que, principalmente na porção norte, olha aqui, ó, entre o Sudão e o Chad, Níger e Chad, Mali, olha isso, galera, a retidão que é o Mali. O Mali foi colônia francesa, tá? A França que colonizou. Argélia, Líbia, Egito, Marrocos aqui, tá vendo? Saara Ocidental, Mauritânia. Cara, todos esses países aqui, isso é uma coisa que eu costumo falar, né? Enfim, quando você vê que uma fronteira é reta, não bom. Por quê? Porque fronteiras retas, elas são construídas, galera, artificialmente. Não existem fronteiras entre países ou entre estados, etc. Se bem que toda fronteira é artificial, né? Mas não é isso que eu quis falar. Elas são construídas sem levar em consideração as questões naturais. Geralmente, o que determina, olha, até aqui é um município tal, até aqui é outro município, até aqui é um estado tal, são os chamados acidentes geográficos. O que é um acidente geográfico, professor? Por exemplo, sei lá, um tipo de um rio, um morro, um vale, isso geralmente é o que determina a fronteira entre os países. Por exemplo, São Paulo, por que São Paulo tem esse formato? Vocês sabem? Na verdade, a calçada parece São Paulo, né? Se eu mostrar para vocês São Paulo é mais ou menos assim, ó. Esquemático. Por que São Paulo tem exatamente esse formato? Porque nós temos um rio que passa por aqui, que é o chamado Rio Grande, e um outro rio que passa por aqui, que é o chamado Paranapanema. Percebe, galera? Isso é o que determina o limite, as fronteiras entre os diferentes territórios. Se é reto, é porque foi feito de maneira completamente artificial, desconsiderando as realidades locais. Como, por exemplo, é o caso da África. E, aliás, quem nunca viu, né, galera? A fotinho clássica charge, tá? Que aparece aí em vestibular, que tem um monte de europeu sentado em volta da mesa, com o continente africano no meio. E aí eles estão dividindo, geralmente com a faca de bolo ou alguma coisa, o continente africano. As pessoas falam, né? Dividiram sem levar em consideração as etnias locais. Eu nem gosto de falar desse jeito. Eles dividiram levando em consideração as etnias locais, mas levando em consideração para deixar etnias rivais dentro do mesmo território, não em territórios diferentes. Por quê, galera? A palavra aqui que vocês têm que saber é dividir para conquistar. Aliás, até hoje, né, galera? Isso é tática, sim, de guerra há muito, muito tempo. Se eu vou invadir um país e esse país tem um povo unido, difícil invadir, hein? Porque todo mundo vai se tornar resistência contra eu, opressor, invasor. Se eu invadir um país, mas antes eu faço briguinhas internas, então existem 5 grupos, os 5 estão divididos, e eu ainda vou lá, dou dinheiro e armas para um desses grupos, para eles me ajudarem nessa invasão, fica muito mais fácil dividir, galera. Quando o grupo está dividido, você conquista ele muito mais fácil, tá? É muito mais tranquilo você conseguir conquistar. Isso é uma crítica, né? Exatamente, Bia. Daqui a pouco o mundo, né, vai estar mais... O pior que é verdade mesmo, tá? Vai ficar muito mais fácil, assim, conquistar, mas não territorialmente falando, mas ideologicamente falando, fica muito mais fácil mesmo, né, fazer esse tipo de conquista, tá bom? Então, dividir para conquistar. Os europeus, eles dividiram colocando etnias rivais dentro do mesmo território. Um dos maiores exemplos, galera, que eu posso dar para vocês é o exemplo da Nigéria. A Nigéria, tá? A Nigéria... Samuel, então, e legal, assim, eu diria para vocês que talvez se fosse... não existe nenhum tipo de lei internacional a respeito disso, tá?
mas se fosse julgado pelo Conselho de Segurança da ONU, a ONU poderia interferir. Eu vou dar um exemplo aí, vai. Hoje a gente tem, por exemplo, a guerra civil do Iêmen. O Iêmen é um país que passa por uma guerra civil, tá? Por conta da Primavera Árabe. Inclusive, a gente já discutiu sobre isso. É nítido e notório, todo mundo sabe, que a Arábia Saudita financia o Hadi, que é o atual presidente, liderança sunita da região. É nítido e notório que o Irã financia com armas e dinheiro os Houthis, que são a oposição. Inclusive, galera, o Trump, ele saiu do acordo com o Irã lá em 2018, alegando que o Irã armava grupos terroristas, que eram esses grupos rebeldes que lutavam teoricamente por uma democracia no Iêmen, tá? Então, assim, ilegal do ponto de vista jurídico, penso que não, tá? Não, mas é um pouco imoral, né, fazer esse tipo de coisa, tá bom? E os europeus faziam, sem nenhum tipo de problema. Então, eles pegavam as etnias... A Nigéria, por exemplo, que eu estava comentando, a Nigéria, ela tem mais de 160 etnias diferentes. 160 etnias diferentes, tá? E eles colocaram tudo num amontoado só. E, obviamente... entendi. Então, professor, são 160 etnias que são rivais entre elas. Claro que não, né? Tá? Tem etnias que são rivais, tem etnias que vivem na boa, tem etnias que são aliadas, não tem nenhum tipo de problema. Mas desconsiderou muito as etnias locais. Muito, muito mesmo, tá? E fez de uma maneira que os europeus financiavam uma liderança, geralmente o grupo mais forte local, para esse grupo governar de acordo com o interesse dos europeus e facilitar a governabilidade. Tem uma diferença muito grande, né, entre o colonialismo, aquele lá do século XVI, tipo Portugal em cima do Brasil, a Espanha em frente aos outros países da América Latina, e o neocolonialismo e o imperialismo. Essa diferença, galera, está muito colocada principalmente nas questões de ocupação territorial. No neocolonialismo, no imperialismo, não houve significativa ocupação colonial. Não é que nem, por exemplo, Portugal, Espanha, que vinha aqui, ocupavam, colocava o capitão donatário, dava as sesmarias, tal. Não. O que eles faziam era uma parceria com as lideranças locais. E essas lideranças locais governavam de acordo com os interesses europeus. Beleza? Isso vai criar um clima de instabilidade, de rivalidade, que não foi superado até hoje. Até hoje, tá? Uma das maiores consequências, vou até colocar para vocês depois, é justamente Ruanda, em que a gente vai ter em 1994 a Guerra Civil, a Guerra de Ruanda. Ruanda, na época, galera, era um país que tinha 4 milhões de habitantes. Entre mortes e refugiados, 2,5 milhões. Eu estou falando para vocês que mais da metade do país ou morreu na guerra ou foi obrigado a fugir por conta da guerra civil que ali acontecia. Essa guerra civil motivada pelos belgas, que dominaram a região e incentivaram disputas internas entre as duas etnias ali principais. Tá? Eu vou falar como que aconteceu. Então, ó, dividir para conquistar. Beleza. Quando chega, mais ou menos, nas décadas de 1950 e 1960, a gente vai ter um período de descolonização. Independência desses países, tá? Inclusive, um dos últimos países que se descolonizou é um país que cai no livrinho que tá para vocês, né? Um país chamado de Angola, que a gente vai ter o caso do Mayombe, tá bom? Vou discutir um pouquinho com vocês depois. Não na aula de hoje, porque eu tenho uma apresentaçãozinha, então possivelmente na próxima aula eu já vou começar no computador, que eu vou passando os slides, mostrando algumas imagens para vocês do Mayombe, tá? Mas, ó, essa descolonização da África e da Ásia. Assim como eu já falei na Índia para vocês, essa descolonização geralmente aconteceu por revoluções internas, claro. Mas, convenhamos, os europeus não tinham mais aquele interesse em manter a África como as suas colônias. Não tinham mais. Era uma coisa assim, já tinha perdido um pouco, né, galera, a questão. Já tinha perdido um pouco a vontade de manter aquelas colônias. Não era algo mais tão lucrativo como era no período ali pré-Segunda Guerra Mundial. Só que a África, ela primeiro acabou com essa dependência econômica. Beleza, concordo. Só que a dependência social e política continuou. Tanto que a gente vai começar
a ter, depois dessa descolonização, muitas migrações das ex-colônias em direção às ex-metrópoles. Um dos maiores casos que eu posso colocar para vocês, não só, mas um dos maiores casos é a região do Maghreb, com a galera migrando em direção à França. A França foi um dos países, primeiro pela proximidade geográfica, né? É muito próximo ali do continente africano. Diferente do Reino Unido, que também colonizou bastante o continente africano, mas tem uma distância geográfica bem mais significativa, né? Uma ilha. A França é muito próxima. A França colonizou grande parte da África, principalmente do centro e centro-norte do continente africano. Se eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo mesmo, Bia. É porque eu falaria sobre indústria e comércio, né? Só que indústria e comércio tem pouquíssima relevância no continente africano. Então, eu só falei que tudo depende, é basicamente indústria, exploração mineral, tá? Exploração mineral. E o comércio muito dependente do mercado externo. Era isso mesmo, Bia. Se vocês observarem, ó, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia, todos esses países, eles foram colonizados pelos franceses. E lembra que essa região norte aqui da África, conhecida por ser a região do Maghreb, ela foi praticamente colonizada todas pelos franceses. Todas pelos franceses. O que vai acontecer, galera? Nesse período, começa uma migração fortíssima dessas ex-colônias em direção às ex-metrópoles. Vocês sabem, né, que eu amo futebol, galera, eu gosto muito de futebol. E tem aí na França jogadores, se você observar a seleção francesa, todos eles é exagero, né, mas praticamente todos eles têm algum tipo de descendência africana. Se a gente for pegar do norte da África, da porção do norte, argelino, tem dois de grande destaque dos últimos anos. Dois dos maiores jogadores da França dos últimos anos. O primeiro, Zidane. O Zidane, a família dele não vem da França, né? A família dele é tradicionalmente argelina. E o outro é o Karim Benzema. Chamar o Benzema de craque talvez seja um pouco exagero, vai? Mas o cara pelo menos é um bom jogador, beleza? O Benzema também, ele não é francês, ele é argelino. Aliás, o Benzema hoje, mesmo sendo um dos principais jogadores do mundo, ele não é mais convocado para a seleção francesa, porque ele teve algumas rusgas ali, tá? Além de ter feito uma brincadeira bastante idiota, tá? Ele foi lá e começou a compartilhar ou foto da mulher, conversas da mulher do amigo dele, de um jogador da seleção chamado Valverde. Então, enfim, né? O cara meio imbecilzão. Mas, além disso, na última Copa do Mundo, ele disputou, né? Na última, assim, acho que foi em 2010 que ele disputou, ele se recusava a cantar o hino da França. Professor, por quê? Porque eu não sou francês, eu sou argelino. Eu jogo na seleção da França porque eu sei que a Argélia nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Então eu vou jogar pela França porque eu quero ganhar uma Copa do Mundo. E o mais engraçado ou trágico é que assim que ele saiu, né, da seleção francesa, e a seleção teve um péssimo desempenho na Copa que ele estava. Aí depois, quando ele saiu, a seleção francesa melhorou um monte, né? E começou a ter um bom desempenho nas Copas, beleza? Mas enfim, você pega ali jogadores como o Pogba, o Sagné, o Koulibaly, enfim, são todos jogadores de descendência africana. A relação entre França e África é muito forte, tá? Muito forte. Professor, perdão, Pode falar. rapidinho. O André tá querendo entrar na sala, acho que ele caiu. Aí ele tá na sala de espera, ele falou. Oh, tá. Valeu, David, não tinha visto aqui. Valeu. Desculpa aí, André, não tinha visto que você tinha caído, perdão. Então, ó, do Maghreb em direção à França, por exemplo, tá? Beleza, professor. E eles ficaram independentes, né? Ficaram. Por pouco tempo. Por quê? Porque quando acaba a dependência frente às colônias, imagina, frente às colônias europeias, começa uma nova relação de independência. Mas agora,
num outro contexto. No contexto de Guerra Fria. Antes de eu escrever, galera, pode apagar aí pode apagar a lousa, né? Vocês já tiraram o print. Vou apagar. Começa o contexto de Guerra Fria. E percebam como não são os europeus que são os malvadores e tal, né? Na Guerra Fria, galera, continua exatamente a mesma coisa. O que a gente vai ter? Estados Unidos e União Soviética financiando ditaduras locais. Então o esquema, galera, continuava o mesmo, tá? O mesmo. Só que agora, ao invés de ser os europeus que financiam uma etnia para comandar com mão de ferro aquela parte local, é Estados Unidos ou União Soviética. E com viés, claro, ou capitalista ou socialista. Então, exemplo mais claro que a gente tem. Observa aqui, galera, ó. Mapinha da África de novo. Angola, Namíbia, Moçambique. Angola e Namíbia foram influenciados por União Soviética e, inclusive, tiveram movimentos socialistas importantes. Inclusive, o movimento para a libertação de Angola, que vocês já leram Mayombe, né? Não sejam safados, beleza? E viram, né, galera, que era um movimento aí bem forte com viés marxista. Moçambique também se tornou um país socialista. África do Sul, fortemente influenciada pelos americanos. Os Estados Unidos, galera, morria de medo que a África do Sul, um dos países mais ricos do continente, do ponto de vista mineral e tal, se tornasse um país socialista. Então, eles financiaram com muita força as lideranças locais. Só que na África do Sul, teve uma diferença muito grande da maneira como foi esse financiamento. Porque a divisão étnica que foi considerada não foi uma divisão étnica baseada, tipo, em questões históricas e tal, e sim na própria cor de pele, tá? Então, ó, vou até colocar aqui para vocês. Quanto a gente tem, por exemplo, Angola e Moçambique se tornando países socialistas, influenciado pelos soviéticos, a gente vai ter ela, a famosíssima South Africa, África do Sul, influenciada pelos Estados Unidos com o seu capitalismo. Por que você falou exatamente o exemplo, professor, da África do Sul? Porque acho que vocês sabem qual regime aconteceu na África do Sul, não sabem? Aquele movimento chamado de Apartheid. Vocês sabiam que o Apartheid ele foi fortemente, legalmente, para todo mundo ver, financiado pelos Estados Unidos. A elite branca local, galera, a elite branca local, que era, na época, cerca de 5 a 7% da população local, era financiado pelos Estados Unidos, o regime do Apartheid, o regime segregacionista. Então, ó, na África do Sul, a gente vai ter a criação do Apartheid, que é um regime segregacionista. E aqui, galera, muito cuidado, porque meio que popularizou, toda vez que a gente vai falar sobre a divisão entre brancos e negros, a gente falar de um regime do Apartheid, né? Então, um Apartheid brasileiro, etc. Muito cuidado, por quê, galera? Porque o Apartheid é um regime que, legalmente, pelas leis, é autorizado a questão do racismo. Então, se você quer falar, por exemplo, e obviamente existe o racismo no Brasil, né? A gente sabe disso. Mas seria um apartheid muito mais social do que um apartheid legal. Então, se você colocar que existe um apartheid no Brasil sem fazer as devidas ressalvas,
você pode estar cometendo um anacronismo, um erro histórico, tá? Colocando um conceito que não serve mais para a atualidade, pelo menos com todos os conceitos históricos, colocando no presente, né? Uma coisa que não se faz mais presente nos dias de hoje, pelo menos não legalmente falando, por leis falando, tá bom? Então, muito cuidado, tá? Então, se for se referir ao problema que acontece, e é claro que acontece, de desigualdade de acesso de oportunidades, etc., usa o termo apartheid social, pelo menos, que daí o examinador, na sua provinha, enfim, já vai saber melhor do que você está se referindo, tá bom? O apartheid, galera, foi um regime, então, onde por leis, você tinha uma elite branca, se você era branco, você tinha acesso a muito mais privilégios do que os negros. Inclusive, com escolas diferentes, com locais, frequentar locais diferentes, uma das leis mais absurdas que existiam, tá? Sempre gosto desse exemplo para vocês terem noção da aberração jurídica que era o esquema. Os negros, eles não eram considerados parte da população local. Eles eram considerados como se fosse parte da fauna local. Da mesma maneira que os maoris foram durante muito tempo, na Nova Zelândia e na Austrália. Na Austrália, os aborígenes, né? Mas, enfim, o mesmo povo. Os indígenas aqui no Brasil, não é pessoas, né? Fazem parte da fauna ali. Então, por exemplo, caso... Na verdade, inspirou, tá? Vou falar, David, vou falar, tá bom? O que acontece, galera? Algumas leis para vocês terem uma noção. Os negros, por exemplo, tá? Quando eles estupravam, por exemplo, uma mulher branca, que acontecia, previsto em lei, pena de morte. Caso um branco estuprasse uma mulher negra, tinha que pagar uma multa que equivalia mais ou menos hoje a uns $50. Por quê? Porque você estava atacando a fauna local. Tenso, né? Caminhando, galera. Duas pessoas caminhando na mesma calçada. Negro e branco se encontraram. O negro, sob pena de prisão... Exatamente, né? Estupro culposo. Sob pena de prisão, o negro tinha que atravessar a rua, deixar o branco passar e depois retornar para a mesma calçada, porque os brancos não gostavam de ser confrontados por negros na mesma calçada, tá? Não gostavam. Então o negro era obrigado a atravessar, depois voltar. Se não fizesse isso, o branco tinha autorização da voz de prisão. Voz de prisão, cidadão normal, da autoridade de voz de prisão para os negros. Isso que era o regime sul-africano, tá? A gente sabe, galera, de todo o movimento que aconteceu no Apartheid, pelo fim do Apartheid, tá? Inclusive liderado pelo Nelson Mandela. O Nelson Mandela, que foi exilado, ele ficou mais de 20 anos vivendo uma prisão na Sibéria. A Sibéria, para quem não sabe, galera, é a parte asiática da Rússia, né? Vivendo uma prisão na Sibéria que não tinha grades, a prisão. Só por que não tem grade? Porque você não pode fugir da prisão. Se você fugir da prisão, você morre de fome, você morre congelado, é uma prisão muito isolada. Então você era obrigado a ficar ali convivendo, tá? Não tinha nenhuma preocupação que a pessoa ia fugir, a não ser se ela quisesse se matar no frio ali, tá bom? Depois, se não me engano, 23 anos, né? Ou 23, 24, enfim. Nelson Mandela, ele volta, já apoiado pelos americanos, que perceberam que a Guerra Fria estava acabando, então começaram a fazer uma meia-culpa, né? Olha, não é bem assim, a gente financiou, mas é porque tinha medo da União Soviética, mas a gente é muito favorável ao fim do racismo no mundo, papapá, né? E até que o Obama, quando foi presidente dos Estados Unidos, ele pediu desculpa, tá? Em nome dos Estados Unidos, por ter apoiado o regime do Apartheid. Tá certo que não cura, né, as feridas, mas acho que foi pelo menos um símbolo importante, né, vindo de um presidente negro, a desculpa pelo que os Estados Unidos fez de apoio ao Apartheid, tá bom? Exatamente, né, Bia? Já é um grande avanço, já, né? Bem melhor do que negar que os Estados Unidos tenha feito alguma coisa ou negar o regime do Apartheid, tá bom? Então, ó, foi um regime, galera, segregacionista, baseado em leis segregacionistas. Inclusive, os negros locais, galera, eles conseguiram fazer algumas cidades resistência. Essas cidades resistência que não tinha, essas leis não imperavam, era como se fossem mini impérios, assim, digamos, mini cidades onde os negros tinham as mesmas oportunidades, só podiam entrar negros naquela região. Essas cidades resistência, vou colocar assim,
ficaram conhecidas como Sowetos. Toda vez que eu coloco isso, algumas pessoas que viveram um pouco mais no passado e tal, né? Assim, professor, eu lembro de alguma coisa chamada Soweto. Alguém lembra de alguma coisa chamada Soweto aqui no Brasil? Soweto, galera, era o grupo que o Belo, o cantor Belo, fazia parte. Professor, tem relação com os Sowetos sul-africanos? Cara, sempre que eu pesquiso, eu não acho, tá? Nenhum tipo de relação. Mas é estranho, né? Penso que deve ter algum tipo de relação, tá? Mas, não sei. Mas é a banda que o cantor Belo pertencia, que no Brasil chama Soweto, tá? Os Sowetos eram essas cidades sul-africanas responsáveis aí por essa resistência negra, tá bom? Por fim, chegamos nela, na chamada Nova Ordem Mundial. Na Nova Ordem Mundial, a gente vai ter o fim dos investimentos de Estados Unidos e União Soviética, inclusive na África do Sul. Aí o Nelson Mandela volta, aí as ditaduras acabam assim, entre aspas, né? Mas essas etnias, porque se vocês pensarem bem, galera, alguns grupos étnicos, eles estavam na liderança ali dos locais há décadas. Durante o imperialismo europeu, foram financiados pelos europeus. Durante a Guerra Fria, foram financiados por Estados Unidos ou União Soviética. Chega a década de 90, secou a fonte. Acabou, galera, a disputa, acabou o financiamento que esses caras tinham. Eles começam a se enfraquecer economicamente e politicamente. Um sentimento de revanchismo começa a surgir na África. Revanchismo contra tudo o que aconteceu, toda a miséria, toda a exploração, todas as guerras que aconteceram ao longo do tempo, principalmente das etnias que foram sufocadas, que foram exploradas pelas outras etnias, tá? Vão começar, aliás, as guerras civis. As guerras civis acontecem porque as lideranças locais estão enfraquecidas, porque não tem mais o apoio ou de países europeus ou de Estados Unidos e União Soviética. Eles são largados, galera, à própria sorte. Não existe mais o interesse, tá? O interesse dos Estados Unidos financiar era um interesse causado pela possibilidade daquele país virar um país socialista. A União Soviética não é mais um medo, não existe mais o medo do segundo mundo, né? De um mundo socialista, etc. Então acaba esse financiamento. E a China só vai começar a investir, mas a China não faz uma questão com etnias, né? É uma questão muito mais econômica, não é tão política quanto os Estados Unidos e a União Soviética faziam, tá? E aí começam as guerras civis. Elas são formadas por um sentimento de revanche por tudo que eles sofreram ao longo dos tempos. O maior exemplo, que ainda é o que mais aparece nos vestibulares, é o que aconteceu em 1994, em Ruanda. Hoje nós vamos ter dois grandes grupos, os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis que representavam cerca de 20% da população e os Hutus que representavam 80% da população. Quem colonizou Ruanda foi a Bélgica. A Bélgica chegou lá, não existiam grandes diferenças étnicas locais. Era um povo bastante unido, aliás. E povo unido, como eu falei para vocês, é difícil você governar. Sabe como que os belgas separaram as pessoas? De acordo com a cor da pele e com o tamanho do nariz, tá? Com o tamanho da cor da pele, o tamanho da pessoa e o tamanho do nariz. Como assim, professor? Se eles consideravam
Calma aí, deixa eu só fazer aqui, depois já volto, tá? Se as pessoas consideravam que a pessoa tinha cor da pele, era um negro mais claro, mais alto e com os traços mais finos, os belgas colocavam esse cara como um Tutsi. Se a pessoa considerava que era mais baixo, mais escuro e com o nariz mais grosso, Hutu. Essa divisão, galera, não era uma divisão nem étnica. Foi uma divisão criada por fenótipo, criada pelos belgas. Os belgas queriam criar uma liderança ali local e fizeram de acordo com a característica física das pessoas. Se a pessoa era um Tutsi ou um Hutu. Se a pessoa era um Tutsi, ela recebia um documento colocando que ela era... E várias famílias foram separadas dessa maneira, tá? Porque você pega na mesma família, às vezes tem o cara que nasce mais claro, o cara que nasce mais escuro, nasce mais alto, nasce mais baixo, o nariz mais largo, o nariz mais fino. Então, assim, famílias foram separadas, colocando como Tutsi ou como Tu. Os Tutsis, eles foram, galera, durante muito tempo, essa minoria, ajudados. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Bia. Eles foram ajudados por essas lideranças locais, pelos belgas. Foram financiados. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos financiou os Tutsis também. Acaba a Guerra Fria, não existe mais a necessidade de financiar nenhuma etnia local. Os Hutus, que são a grande maioria, começam a partir para cima dos Tutsis em 1994, provocando um genocídio. O genocídio em Ruanda. Vou falar para vocês de novo, galera. Quem não assistiu, por favor, assista o filme Hotel Ruanda, tá? Ele é importante não só para sua vida, ele é importante também para vestibular, tá bom? Quem faz o filme, quem é o Paul? Paul Bolsovagina, alguma coisa, não lembro exatamente o sobrenome dele, mas que é uma história real. É o cara que fez o Máquina de Combate no filme dos Vingadores. Sabe aquele que é parceiro do Tony Stark, do Homem de Ferro? Então, é ele que faz o dono do hotel, né? Que acaba refugiando os Tutsis. Porque aí, por exemplo, o Paul, que é esse cara, ele é um Hutu, mas ele é casado com uma Tutsi. E aí, os filhos dele também são considerados como Tutsis, né? Porque vieram de uma mãe Tutsi. E aí ele começa a ficar preocupado, ele começa a esconder não só a família dele, que está sendo perseguida pelos Hutus, mas como outros amigos da família. E aí todo mundo começa a se refugiar no hotel, tal, é bem interessante, tá? O filme. Ah, perdão. Isso, tá, vou explicar de novo então, ó. Durante todo... Ah, tá, beleza, ó. Primeira coisa, Gi, o que difere eles foi uma divisão feita pelos colonizadores, pelos belgas, tá? Os belgas chegaram lá, não tinham grandes diferenças étnicas, era tudo a mesma etnia. Tudo a mesma não, mas não era tão diferente assim. Para eles conseguirem dividir, para conseguir governar o país, eles foram pelas características físicas, então. Então, fisicamente, se o cara era mais claro, mais alto e tinha o nariz mais fino, esse cara vai ser um Tutsi. E vai ser esse cara que eu vou dar poder para comandar o país. Essa minoria Tutsi, tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Apoiados pelos belgas e depois Estados Unidos. Sempre foi a liderança local. Sempre foi a liderança local. Acho que não tá dando para ver, né? Deixa eu afastar um pouco mais aqui. Pronto. Apoiado pelos belgas e Estados Unidos. Os Hutus eram, em geral, menorzinhos, mais escuros, com o nariz mais largo, tá? E os Hutus, eles sempre foram maioria, embora eles tivessem sido aí bastante segregados. Quando acaba a Guerra Fria, que não existe mais apoio da Bélgica e não existe mais apoio americano, os Hutus eles começam a se levantar, pegar em armas, e para se vingar,
de tudo que os Tutsis fizeram ao longo de décadas contra os Hutus. Então, quem pratica o genocídio são os Hutus, perseguem os Tutsis. Os Hutus perseguem os Tutsis. Tudo bem, galera? Ficou mais claro agora? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, Samuel. Beleza, Gi. Ok. Pera, tira um print aí, por favor. Sim, sim. Ó, a morte. Claro que alguns Hutus também foram mortos, né, no processo. Porque... E, aliás, esse genocídio que aconteceu, galera, ele não foi um genocídio com armas, tá? Isso é uma coisa muito triste, porque, imagina, já é triste matar com armas, né? Mas as pessoas matavam os outros com facão. Então, os Hutus, eles formavam grupos, assim, tá? Alianças, e partiam para cima de casas, perseguindo o Tutsis, estuprando as mulheres, matando as mulheres, tipo, tudo degolando, assim, com base na facada. Então, ficou um país praticamente ensanguentado, tá? Pessoas jogadas, assim, no chão, principalmente Tutsis. Os Hutus, eles chamavam os Tutsis de as baratas. As baratas Tutsis, que devem ser perseguidas, devem ser eliminadas por tudo que fizeram nós, maioria Hutus, sofrerem ao longo de décadas. Tá bom? E sim, né? Que nem o David falou, o Ruanda era um país que tinha 4 milhões de habitantes e passou, galera, durante o genocídio, a ter 2 milhões e meio de pessoas que fugiram, né? Sobrou 1,5 milhão de pessoas, então. Esse 2 milhões e meio que saíram do país ou foram por conta de morte ou porque conseguiram, né, um visto para outro país, conseguiram se refugiar em outro local. Pode falar, David. É que, professor, tipo, como teve mais da metade e tal, e, tipo, apenas 20% representa essa parcela da população que foi perseguida, tipo, deve ter tido uma resistência bem grande, né, para ter esse impacto de 2 milhões e poucos, né? Porque, tipo, sei lá, é 20% apenas na população, então acho que não teria. Então, mas, David, você tem que pensar, por exemplo, ó, uma guerra civil, ela faz com que, por exemplo, ó, se você, mais ou menos a ideia, tá? Eu sou um Hutu, mas eu sou um Hutu que sou contra o massacre contra os Tutsis. Você é um traidor, você tem que morrer também, percebe? Então, quando a gente coloca de novo, né, parece, do jeito que eu estou falando, que os 80% dos Hutus, eles eram favoráveis à morte dos 20% Tutsis. Isso não é verdade. Aliás, dentre os Hutus, o que defendiam o revanchismo foram minoria. Não sei estipular um número, mas estimo que, sei lá, 15, 20% dos Hutus que pegaram em armas, se levantaram para perseguir todos esses Tutsis. Então, grande parte acabou se refugiando ou por defender os Tutsis, sendo Tu, acabou morrendo também, tá? Que é inclusive o caso do Hotel Ruanda. Não que ele morre, não vou dar spoiler, juro. Será que ele morre? Enfim, mas não dou spoiler, juro. Mas que ele defende, né, os Tutsis e ele é tratado como Tutsi. Ele é um Hutu, mas ele é tratado como Tutsi justamente por estar defendendo as baratas Tutsis. Será, Bia? Será? Será? Não sei, não sei. Ok? Tudo bem, David? Tudo, valeu, professor. Então tá. Galera, posso apagar a luz aqui? Vou apagar, vou apagar, vou apagar. E o segundo motivo, galera, que a gente pode colocar, o motivo B, que é a expansão do
Islamismo. Expansão do islamismo. Assim como eu já tinha falado para vocês na parte da questão da população da África, hoje o continente africano, ele é dividido, galera, mais ou menos. Daqui para cima, nós temos a chamada África Branca, que são os árabes, em geral muçulmanos, que seguem o islamismo. E daqui para baixo, a chamada África Negra, que em geral, galera, são os cristãos ou aqueles que têm as suas religiões tradicionais, as religiões animistas e fetichistas, bem tradicionais ali dos povos africanos. Só que o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo, inclusive no continente africano, e está se expandindo em direção ao sul. Em direção ao sul do continente. Então, hoje, nós temos, cara, uma série de países que têm brigas fortes entre os cristãos e os muçulmanos. Os dois exemplos que caem em vestibular, que são os exemplos que eu vou passar para vocês, é o exemplo da Nigéria e o exemplo do Sudão, que separou em Sudão do Sul e Sudão, tá? A Nigéria, galera, se eu fizer para vocês um desenho aqui, ó, esquemático, né? A gente vai ter a porção norte da Nigéria sendo dominada por muçulmanos e o sul da Nigéria, que são os cristãos. Os muçulmanos são a maioria. Poder central, a galera mais rica, geralmente detém o poder político e tal. Existe, dentre os muçulmanos, uma minoria que quer implantar a Sharia. Isso aqui que é essa Sharia, ou Sharia, tá? Eu falo Sharia, mas algumas pessoas falam Sharia. São leis islâmicas. Leis islâmicas. Ou seja, eles querem que a Nigéria se torne um país fundamentalista, um fundamentalismo religioso. Esse grupo, essa minoria, se chama Boko Haram. É o Boko Haram. O Boko Haram é um grupo de vertente sunita. Lembra que eu falo para vocês, né? Os xiitas são mais radicais? Não. Ah, então são sunitas. Também não, galera. Radical tem em todos os lugares, de todas as vertentes, tá? O Boko Haram é um grupo sunita, que, aliás, é um dos poucos grupos do mundo que apoiam o Estado Islâmico. Ou seja, os caras estão meio mal, hein, galera? Tá meio mal. O Boko Haram, contei para vocês a aula passada, né? Então eu vou falar bem rapidinho. Eles fazem uma série de movimentos terroristas contra os cristãos do sul da Nigéria para que eles não pratiquem a sua religiosidade. Então, celebrações de missa são constantemente alvos de ataque, eles fecham a igreja, tacam fogo na igreja. O caso mais clássico, né, mais grave que aconteceu, eles foram num colégio católico, sequestraram todas as garotas, estupraram aquelas garotas, várias delas morreram durante o processo. As que não morreram, eles estupraram até que engravidasse. Quando engravidou, voltou para suas vilas no sul da Nigéria, com um bebê muçulmano no ventre, carregando uma espécie de mensagem: se convertam ao islamismo, tá? Todas elas tiveram o bico do seio raspado com lixa para ficar em carne viva, para mostrar que já tinham sido usadas, entre aspas, por grupos muçulmanos, tá? E, de novo, então todos os muçulmanos ali do norte apoiam isso? Claro que não, tá? Grande parte é contra que isso aconteça. E, aliás, nem quer a implementação da Sharia, das leis muçulmanas. Mas existe uma vertente, uma minoria mais radical, que é a favor dessa perseguição contra os cristãos do sul da Nigéria, tá? Então, o Boko Haram é um grupo muito forte e que fez atentados, inclusive recentemente, tá? Mês passado, teve mais um atentado grande que eles fizeram contra igrejas católicas no sul da Nigéria.
Então, quando a gente fala, eu até comentei isso na época, né? Falei, gente, ó, tá vendo? O Bolsonaro falou em cristofobia, tá errado? Não, não tá errado. Tá errado falar isso pro Brasil, né? O Brasil falar que tem cristofobia e burrice, né? No mínimo. Ou má fé. David, não financia, tá? Não financia. Pelo menos assim, no que a gente sabe, né? E nem especulação sobre isso tem, tá? Nem especulação sobre isso tem. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela teria tudo para, teoricamente, financiar, inclusive, o ISIS, né? O Estado Islâmico. Porque a Síria é um país que é contra, o Estado Islâmico é sunita, mas, pelo que a gente sabe, não financia. Não financia. Tá bom? Beleza? Então, um exemplo, galera, é a Nigéria. E o outro exemplo que eu queria passar para vocês, exemplo 2, que é o Sudão, que em 2011 se separou em Sudão e Sudão do Sul. Sendo que o Sudão, né, era Sudão do Norte, vai, digamos assim, não é Sudão do Norte, tá? Porque o nome continua sendo Sudão. É também de maioria islâmica, enquanto o Sudão do Sul é de maioria cristã. Só que o Sudão tem um probleminha a mais. Um probleminha a mais. Depois eu mostro para vocês no mapinha, tá? Como que tá. Esse aqui sendo o Sudão, esquemático. Aqui, galera, vai continuar sendo o Sudão. E aqui, o Sudão do Sul. Qual que é o probleminha a mais que você falou? O Sudão do Sul tem uma baita reserva de petróleo. E aí os cristãos do Sul falam assim, ó, pô, injusto isso aí. Vou até colocar uma legendinha aqui, ó. Petróleo. Pô, injusto isso aí. Eu, Sudão do Sul, fico na região que tem petróleo e não tenho nenhum tipo de acesso aos benefícios do petróleo, porque os muçulmanos são mais ricos e maioria no país? Sim, era isso que acontecia. Então, pela questão religiosa e pela disputa dos recursos naturais, o Sudão do Sul vai querer independência. Assim, ó, sai daqui, as reservas vão continuar com a gente. Então, a gente vai ficar aqui. O Sudão do Norte, né, o Sudão tradicional, resistiu muito, muito em avançar nesse pedido, tá? Resistiu muito para que isso não acontecesse, mas em 2011 acabou cedendo. Nossa, pessoal, mas que estranho, por que eles acabaram cedendo? Por conta disso aqui, ó. Os oleodutos e todo o sistema de exploração de petróleo que existe no Sudão do Sul hoje é do Sudão do Norte. Eu vou chamar Sudão do Norte só para vocês não confundirem, tá? Mas é só Sudão. É do Sudão do Norte. Ou seja, se o Sudão do Norte não autorizar e retirar toda a sua infraestrutura, o Sudão do Sul fica com uma baita reserva de petróleo sem ser explorada, porque não tem tecnologia e nem dinheiro para conseguir fazer isso. E o Sudão do Norte, não existem números oficiais, tá? Só especulação. Estima-se que eles peguem de 90% a 95% do valor, de 90% a 95% do valor do lucro da exploração de petróleo. Se você pesquisar hoje, galera, IDH, o Sudão do Sul, ele já nasceu como o país mais pobre e com um dos piores IDHs do mundo. Do mundo. Por quê? Porque a exploração de petróleo, embora o petróleo ainda esteja dentro do seu território, quem é responsável é o Sudão do Norte. Mas há possibilidade de mudança. Imagina, galera, quem está observando assim, ó, quem está observando isso acontecer, assim, opa, olha só que oportunidade aqui. O Sudão do Sul tem uma instabilidade política muito grande, mas eu tenho grana. Eu posso ir lá, construir toda uma infraestrutura, sistema de escoamento,
explorar todo o petróleo e pagar bem baratinho, porque com certeza eles vão querer se livrar do Sudão do Norte. É a China, tá? Então a China, galera, tá crescendo o olho para cima do Sudão do Sul, porque sabe do potencial que eles têm. É mais ou menos isso aqui, ó, galera. Ó. Aqui a gente tem, tá vendo? Ó, a Nigéria, que eu tava falando para vocês. A porção norte é a porção muçulmana, a porção sul é a porção cristã, e aqui é o Sudão. O Sudão do norte, mais rico, o Sudão do sul, com a reserva de petróleo. O sistema de exploração e o escoamento que vai aqui para o Mar Vermelho, tudo passa pelo Sudão. Então, o Sudão, ele obriga o Sudão do Sul a pagar pesados impostos, chega a ser, galera, 90%, para explorar o petróleo do Sudão do Sul. Mas os chineses estão de olho nisso aqui, e embora exista uma instabilidade política muito grande, é chance de sucesso para a nova rota da seda chinesa. Tudo bem, pessoal? Estamos entendidos? Sim. Próxima aula, galera. Passo para vocês uns slides rapidinho, falando sobre o Mayombe, tá? Porque ele é bem interessante para falar sobre a própria polifonia que existe no livro, que representa as várias tribos, as etnias que existem lá. Faz uma discussão interessante, o Pepetela, né? Inclusive sobre o marxismo que existia ali na região, tá? Porque quando o movimento para a libertação de Angola vence, eles passam a querer se comportar como os antigos burgueses, perdem, né, a noção de consciência de classe. Então é bem interessante, assim, bem interessante o livro Mayombe. Eu acho que tem vários traços para a gente discutir um pouquinho aí. Beleza? Foi um prazer aí acompanhá-los nessa terça-feira pela manhã. Beijos, abraço, tchau. Boa semana para vocês. E estamos quase acabando, hein, galera? Força aí, tá quase acabando. Tchau, gente. Beijos, abraço, tchau. Até mais. Deixa eu só tirar um print. Claro, pode ir, fica aí. Tchau, professor. Obrigadão e boa semana. Tchau, tchau. Pra você também. Valeu, professor. Boa semana. Você também.